Deixe um ThinkPad Lenovo trabalhar para você. O ministro da Saúde continua no cargo e afirma que será a voz da ciência. Informação direto de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, depois de um dia tenso lá no Ministério da Saúde por conta da possibilidade da demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, foi o próprio ministro quem anunciou que ele permaneceria no cargo. Isso apesar dos constantes desentendimentos que tem tido com o presidente Jair Bolsonaro. Insatisfeito com as medidas de isolamento e a resistência de Mandetta à utilização da chamada cloroquina, o presidente convocou ontem uma reunião com todos os ministros aqui no Palácio do Planalto com o objetivo de afinar o discurso. A reunião foi tensa e Mandetta, que afirmou que o governo vai se reposicionar frente à doença, saiu, no entanto, mais forte do embate, depois de ter sido defendido pelos presidentes da Câmara, Senado, além de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso não significa, no entanto, uma longa permanência no ministério, não. A sinalização é de que ele fica, pelo menos até o país sair dessa crise. Na chegada ontem lá à Saúde, depois de ter participado da reunião ministerial, Mandetta foi recebido pelos servidores, secretários da pasta, representantes dos secretários estaduais de saúde, além de parlamentares que fizeram questão de ir ao ministério. Uma demonstração de força no momento em que ele admite que o mais difícil é que muitas vezes as críticas não são construtivas, e sim para forçar um caminho diferente daquele defendido pela área técnica. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade, se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas. Até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. O ministro admite dificuldades, diz que não tem a pretensão de ser o dono da verdade, mas ressalta que o momento é totalmente novo. O vírus é novo e não dá para saber como ele vai se comportar em países como o Brasil. Nos cobram perguntas, cenários, perspectivas, respostas para perguntas que nós nos fazemos diariamente. Nós não temos, nem somos, não temos a menor pretensão de sermos os donos da verdade aqui dentro. Somos os donos das dúvidas e procuramos as respostas nos consensos, às vezes muito complexos, para as posições que temos que fazer. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, o ministro admitiu que ser alvo constante de críticas e de ameaças acaba comprometendo o trabalho, não só dele, mas de toda a equipe do ministério. É muito difícil, no momento em que estão todos com os nervos à flor da pele, pelos mais diferentes motivos, em que as reações são todas muito extremadas. É muito difícil trabalhar nesse sistema onde a gente não sabe ao certo como que vai ser o próximo dia, a próxima semana. O ministro não perdeu a oportunidade de criticar a insistência do presidente na defesa do uso da cloroquina. Segundo Mandetta, um grupo ligado ao presidente tinha até um decreto pronto para determinar como a droga devia ser utilizada no país. Mais uma vez, o ministro ressaltou que não trabalha dessa forma, não, que o protocolo de utilização do medicamento só deve ser definido com base em pesquisa científica, em pesquisa médica, que a questão precisa passar primeiro pelos profissionais que cuidam do assunto. Admitindo cansaço, Luiz Henrique Mandetta lamentou o fato de estar começando a semana com mais um solavanco, mas ressaltou que não pretende pedir demissão e que, como médico, ele não abandona o paciente e alertou o presidente que quando ele sair, a equipe toda deve sair com ele, o que pode explicar, inclusive, a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro de fazer qualquer tipo de alteração nesse momento. De Brasília, Luciana Verdolim.